O Santos perdeu ontem para o Fortaleza, fora de casa, e agora já pensa na reabilitação. Domingo o Peixe pega a Chapecoense na Vila Belmiro. E sobre este assunto eu converso aqui no nosso estúdio com o jornalista Alex Frutuoso. Boa noite para você, Alex. O que aconteceu, na partida desta quinta-feira, que quebrou uma sequência positiva do Santos? Diga. Tudo bem, Valéria? Tudo bem. Noite a você, boa noite a todos que acompanham o SP Record. Aconteceu que o Santos estava muito pilhado no jogo, Tem até algumas fotos rodando na internet dos gandulas lá do Castelão furando as bolas do jogo para atrapalhar o time do Santos, enfim. Mas não foi por isso que o Santos perdeu, obviamente, pela questão dos gandulas. Primeiro que houve aquela mudança tática do Sampaoli com 3 zagueiros, que coincidentemente o time não se acostuma, perde mais jogos do que ganha quando atua com essa formação. E os jogadores sentiram um pouco também a pressão da torcida do Fortaleza, o clima do jogo, o Rogério Ceni e o Sampaoli ultrapassaram os limites do bom senso e a arbitragem foi muito conivente com o que aconteceu do lado de fora, deixou correr muito frouxo, a questão da marcação das faltas, os jogadores do Santos se irritaram. Mas, como tem acontecido ao longo desse campeonato, quando o Santos perde uma partida, rigorosamente não é porque o adversário foi muito melhor do que o Santos no campeonato. Eles normalmente se aproveitam dos erros do Santos. Foi assim no primeiro gol, uma falta cobrada aqui, na minha opinião, o goleiro Everson acabou, a gente tem até a imagem aí, o goleiro Everson era uma bola defensável. Depois no segundo gol foi um problema da lateral esquerda, que tinha ali na marcação o Diego Pituca improvisado, e aí o Luiz Felipe, o zagueiro, vai rebater e deixa a bola no pé do Osvaldo, 2-0. E o Santos chegou a um gol, com o Carlos Sanches, fez 2-1, mas depois perdeu um pênalti, poderia ter empatado a partida, Teve outras oportunidades, o próprio Sanches, o Derlis Gonzalez, lances impressionantes que o Santos desperdiçou. Enfim, quando o Santos erra, quando a equipe não consegue converter a sua superioridade em termos de posse de bola em finalizações, acontece o que aconteceu ontem e fica aquela expectativa para o próximo jogo que a gente vai falar, porque pelo menos com a derrota do Palmeiras, nessa rodada de meio de semana para o Fluminense, o Santos manteve o segundo lugar na tabela. Mas foram muitos cartões, o que vai causar desfalque aí para a próxima partida. O jogo com a Chapecoense, muitos desfalques, inclusive o técnico Jorge Sampaoli, que é o treinador mais indisciplinado do Campeonato Brasileiro. Tomou o 3º cartão amarelo de novo, não vai ficar no banco de reservas, não vai ter o Luan Pérez, não vai ter o Jean Mota, jogadores que tomaram cartão. O Pará foi expulso depois do jogo, o Soteldo foi expulso com a partida em andamento, então ele vai ter que mexer bastante na equipe para enfrentar a Chapecoense, que é um time que entra em campo já rebaixado, caiu para a 2ª divisão do Campeonato Brasileiro, com nenhuma motivação para a partida, então a gente imagina que o Santos possa apresentar um bom futebol, vai ter a volta do Gustavo Henrique, a volta do Marinho, então dá para imaginar que a equipe se recupere até pela falta de motivação da Chapecoense dentro do Campeonato Brasileiro, viu, Valéria? Você tocou nesse assunto do Sampaoli, como é que está a permanência dele no clube? A gente vai descobrir isso em alguns dias, talvez em um pouco mais de uma semana. Ontem, na coletiva, ele foi questionado, inclusive, você vai para o Palmeiras, perguntando sobre o futuro. A imprensa argentina dá muito certo a negociação dele com o Racing. Ele nega veementemente qualquer acerto neste momento, mas, ao mesmo tempo, poderia já dar uma palavra para a diretoria, vou continuar, não vou. Ou seja, essa interrogação é o que causa preocupação no torcedor. Eu, particularmente, acho que se o Sampaoli sair, o Santos perde muito na questão coletiva, na questão de projeto, no sentido de implantar um jeito de jogar, uma filosofia que muitos times na Europa, por exemplo, têm. Se o Sampaoli for embora, tem que começar do zero. E começar do zero com o ano de 2020 previsto como está sendo pela própria diretoria, com menos capacidade financeira, menos condição de investir, tendo obrigatoriamente que vender jogadores para equilibrar o caixa, quem vier vai ter um problema muito sério. E aí o mercado sabe que o Santos tem problema. Qual treinador vai aceitar o desafio? Muitos dizem que pode ser o próprio Rogério Ceni, o treinador do Fortaleza, que ontem venceu o Sampaoli pela 2ª vez na temporada. Pode ser uma alternativa, mas uma alternativa que vai deixar o torcedor com o pé atrás e preocupado para o ano que vem. Mas diante da qualidade do Sampaoli, tem outros clubes de olho nele? Ah, certamente. Dependendo do que acontecer, por exemplo, em Flamengo e Palmeiras e Flamengo nesse domingo, o Palmeiras toma uma goleada do Flamengo, a situação do Mano fica insustentável. O Palmeiras tem muito dinheiro para atrair o Sampaoli.
O próprio Flamengo, se o Jorge Jesus, o treinador, tiver uma proposta para voltar para a Europa, treinar um time por lá, ele saindo, o Flamengo virá com tudo para cima do São Paulo, e não tenho dúvida. Fora o próprio mercado argentino. Então é bom colocar as barbas de molho nesse caso. É verdade, Alex. Obrigada, viu, pela sua participação mais uma vez. Obrigado, Val. Até a próxima. Até a próxima.